Ok, minha gente. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Queensberry. Hoje é quinta-feira e as quintas-feiras se transformaram no dia do nosso encontro. E como eu disse nas duas lives anteriores, no momento atual a gente está trabalhando com uma nova roupagem de apresentação. Ou seja, nossas lives que duravam 1 hora e 10 minutos, agora a gente está tentando trabalhar com lives de duração de no máximo 30 minutos. E com foco não no destino propriamente dito, mas sim nas experiências que esse destino pode propor. E, gente, na minha live passada nós falamos sobre um destino muito lindo que é a Lapônia. E ficamos muito impressionados com o resultado que tivemos. Tivemos muitas mensagens elogiando, palavras de incentivo. Então, gente, em nome da Queensberry, para você que está do outro lado me assistindo e que esteve na live passada, muitíssimo obrigado pelas mensagens que vocês nos enviaram. A gente ficou muito contente com esse resultado. Obrigado e um abraço para todos vocês. Bom, já que eu mandei um abraço, deixa eu aproveitar que nas lives passadas eu falei de todo o nosso material humano que está em home office, né, aqui em São Paulo. Depois eu comentei sobre o nosso departamento aéreo, que também está fazendo um belíssimo trabalho home office. Falei dos nossos representantes no Brasil inteiro. E hoje eu quero mandar um abraço especial para a equipe Queensberry do Rio de Janeiro, que também tem trabalhado muito, mesmo estando em home office. Então, Rosali Maranhão e equipe, beijos, abraço e obrigado pela força que vocês estão dando. Bom, gente, a cada live tem um tema. E para a nossa live de hoje, nós escolhemos dois países que são dois países muito antigos, com uma história muito rica, com uma gastronomia sensacional e dois países que podem trazer para aquelas pessoas que se propõem a conhecê-los experiências inesquecíveis. E a nossa viagem de hoje vai ser para um país do Oriente Médio, que é o Líbano, e um outro país do norte da África, que é o Egito. E, gente, esses dois países têm muita afinidade com nós, ou seja, com os brasileiros. Ou seja, aqui em São Paulo nós temos no Brasil nós temos uma colônia libanesa bastante expressiva, então temos uma certa intimidade, principalmente com a questão gastronômica, né, e histórica e cultural do Líbano. E o Egito está no inconsciente de todos nós, um país muito rico, em que a gente está sempre vendo através das mídias escritas, televisivas, cinema, tem sempre alguma atividade que envolve a história, né, faraônica, né, do Egito. Mas, gente, para fazer essa viagem, hoje nós vamos ter a participação de dois guias. Um deles é o Luiz Fernando e o outro é o guia Décio, que desde já eu agradeço muito a participação de vocês. E como eu sempre faço, eu peço para cada um deles escolher 3 experiências para a gente trazer essas experiências para vocês. Agora, gente, estamos falando de um país riquíssimo, desde a época dos fenícios, uma história muito antiga que é o Líbano, e estamos falando do Egito. Então, são países que, além dessas 3 que nós propomos trazer hoje, trazem inúmeras outras experiências. Mas, como eu disse, para não ficar muito extenso, cada um desses guias vai focar em 3 experiências. Então, gente, eu quero agradecer a esses guias de hoje, que fizeram um belíssimo trabalho, e agradecer a Mundo.com, que é a cooperativa de guias, que fornecem os guias para Queensberry, em que esses 2 guias de hoje pertencem a essa cooperativa. Então, senhores, muito obrigado pela parceria e, mais uma vez, por ter comprado a ideia desse projeto com a Queensberry. Agora eu vou dar um tchau para vocês, que eu vou pedir a tela cheia e vamos iniciar nossa viagem. Pode subir. Gente, como eu disse, nós vamos ter a participação de 2 guias. Na parte superior da tela, o Luiz Fernando Gil, que trabalha para a Queensberry já há muitos anos, faz roteiros de Ásia, faz roteiros no Oriente Médio, faz esse Líbano com o Egito, ou seja, é uma pessoa bastante experiente, que conhece vários roteiros e traz para a gente informações muito boas. E o outro é o guia Décio,
que também está com a Queensberry há bastante tempo e também faz vários roteiros que são os roteiros do GBM com acompanhamento de guia brasileiro. Mas, gente, para começar, eu gostaria muito de ouvir o depoimento de vocês, porque eu sou encantado com essa viagem. Acho que tanto o Líbano como o Egito são dois países espetaculares. Mas vocês dois estão lá, em loco, acompanhando os grupos. Vocês conseguem perceber, né, de melhor forma a reação das pessoas. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa proposta, desse roteiro e das coisas que são apresentadas àquelas pessoas que optam por essa viagem. Vamos começar por você, Luiz Fernando. Conta para mim, vamos ver. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde a todos que nos acompanham em mais essa live da Queensberry. É um prazer estar aqui participando com vocês de mais essa viagem. Bom, meu caro, respondendo aí a sua pergunta, além de ser mais um roteiro elaborado pela Queens, é claro, esse tour, né, Líbano e Egito, está no imaginário de todos nós. O berço da civilização, cidades milenares, monumentos fantásticos, histórias épicas, míticas e misteriosas. O Líbano dos fenícios, do primeiro alfabeto, que também fez parte da Terra Santa, com um povo muito simpático, hospitaleiro, com uma culinária fantástica. E belas cidades, Lourenço, belas cidades que estão aí, né, ressurgindo depois de muitos conflitos, né, que o Líbano passou durante todos esses anos. E o Egito, com sua história milenar, das pirâmides de Tutancâmon, Ramsés II, Cleópatra, o Cairo, né, a cidade dos 1000 minaretes, Luxor, a antiga Tebas, e a nossa navegação até Assuã, a cidade dos Núbios. Então, eu acho esse roteiro muito interessante e vamos então falar um pouco dele aí. Muito legal, Luiz Fernando, obrigado. E é exatamente tudo isso que você falou. Realmente, dois países impressionantes e a gente percebe o seu envolvimento ao dissertar sobre essa rota. Eu pedi para você aí 3 experiências e já já a gente volta para falar dessas experiências que você vai nos contar. Agora, Décio, seja bem-vindo, obrigado pela tua participação. E a mesma pergunta que eu fiz para o Luiz Fernando, eu faço para você. Seu depoimento com relação a essa viagem, por favor. Boa tarde, Lourenço. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje participando desse live com vocês e poder falar aí um pouquinho sobre a minha experiência nesse roteiro Líbano e Egito, que é também considerado um dos roteiros onde literalmente fazemos uma viagem ao passado. O que torna esse roteiro um dos mais procurados, em especial pelos amantes de história e cultura, é que, além desse rico passado deixado ao longo dos 7.000 anos, o roteiro também nos proporciona conviver nos dias de hoje com um povo alegre, festivo, muito assemelhado com o nosso jeito de ser, o brasileiro. E além da rica história, ao longo dos tempos, encontramos também as belezas naturais, tanto por conta aí da posição geográfica, né, que o Líbano se encontra entre a Ásia Ocidental e a Europa, circundado aí pelo Mar Mediterrâneo, pelas montanhas que cercam aquele país, por exemplo, o Antilíbano, faz fronteira com a Síria, o Monte Líbano, e os bosques de cedro, né, famosos bosques de cedro, onde encontramos aquela que é a mais típica árvore do Líbano. E, é claro, pela riquíssima culinária que tanto leva muitos brasileiros ao Líbano. Então, Décio, muito legal também, obrigado aí pelo teu depoimento. Gente, só por esses 2 vídeos de abertura, com o depoimento do Luiz Fernando e do Décio, eu acho que já dá para imaginar o que vem aí pela frente. Mas, gente, vamos fazer o seguinte,
Se você der uma olhada no caderno GBM, de Grupos Brasileiros no Mundo, esse roteiro ele começa pelo Líbano e do Líbano vai para o Egito. Então vamos tentar obedecer essa ordem e eu vou começar esses depoimentos com você, Décio, que vai ficar a cargo de falar um pouco para a gente sobre esse país tão encantador que é o Líbano. Eu pedi para você escolher 3 experiências. Pronto? Então vamos lá. Qual a primeira experiência que você traz para a gente na visita a esse país tão encantador? Então, Lourenço, como uma das grandes experiências, né, desse roteiro, o maior destaque, eu diria aí que se dá por conta da cidade de Beirute, né, capital do Líbano, que é uma cidade alegre, descontraída, tem um longo calçadão que vai pela orla aí do mar Mediterrâneo até justamente ao centro histórico, passando pelo famoso cartão postal de Beirute, que é a Rocha do Pombo. Chegando lá no centro histórico, né, encontramos, claro, os grandes monumentos mais antigos de Beirute, como, por exemplo, a famosa mesquita, né, do profeta Mohammed El-Amin e a Catedral Maronita de São Jorge. Encontramos no meio do centro histórico a famosa Praça Étoile, a qual, a partir dela, né, saem as pequenas ruas estreitas com muito comércio. E o maior destaque também se dá por conta do sofisticado souk, que é um comércio, né, muçulmano. Deixando um pouquinho o centro de Beirute, podemos também destacar as famosas grutas de Jeita, né, onde temos visitas internas. Vamos contemplar os estalactites, estalagmites, todas aquelas formações, né, que tornam-se aí ao longo dos anos, né, formações belíssimas. E depois da parte superior, vamos à parte inferior, onde fazemos um pequeno passeio de barco para contemplar um pouquinho daquela parte interna da parte inferior da Gruta de Jeita. E prolongando ainda um pouquinho mais, chegamos a um dos famosos e mais procurados santuários do Líbano, né, dedicado aí à Santa Padroeira do Líbano, a Nossa Senhora de Harissa, onde temos lá de cima, né, aquele santuário e uma belíssima vista da cidade de Beirute e adjacências. Esse é um dos grandes destaques do roteiro. Meu Deus, Décio, valeu esse depoimento. E você começou muito bem, porque nesse roteiro de Líbano com Egito, a cidade de Beirute é o nosso QG para quem faz essa viagem. Se eu não me engano, são 5 noites, e a partir dela a gente sai para fazer algumas visitas em cidades próximas com experiências diferenciadas. E Beirute é exatamente isso, é uma cidade que tem vida, que tem força, ela faz bem aos olhos, faz bem à alma, ou seja, ela faz bem de qualquer maneira. Mas vamos lá, gente, desses pernoites na cidade de Beirute, vocês saem para fazer visitas. E aí eu pedi 3 experiências, você já me deu a primeira, faltam mais 2. Qual seria a segunda experiência por você mencionada? Vamos ouvir. Bem, Lourenço, como segundo grande destaque aí nesse roteiro, claro que eu não poderia deixar de mencionar uma das mais antigas cidades deixada aí pelos fenícios, né? Na verdade, Biblos, né, que deu origem também ao nome Bíblia, né? É a mais antiga cidade do mundo, porque ali saíram os fenícios, né? E que se destacaram aí principalmente no comércio
ultramarino, né? Mercadorias aí ao longo do mar. E a cidade de Biblos, a sua importância foi também que naquele pequeno porto, né, saíam, né, eram comercializados os papiros, né, que chegavam do Egito e iam então para a Grécia Antiga. E na cidade de Biblos temos então a oportunidade de caminhar, né, pelo antigo centro histórico, com suas construções antigas, aquelas casas de pedras, até então visitarmos um antigo castelo da época dos Cruzados. E é uma das grandes atrações, claro, se dá por conta do pequeno museu que ali encontramos, onde vamos ter a oportunidade de ver também aí o primeiro alfabeto, né, deixado pelos fenícios. Esse é um dos grandes destaques, o segundo maior destaque do roteiro de Líbano. Uau! Olha, se tem uma cidade com um astral muito especial, é a cidade de Biblos, né? Você falou da Bíblia, a palavra biblioteca. O primeiro alfabeto surgiu aí dos fenícios que viviam nessa cidade fazendo esse comércio ultramarino. Ou seja, realmente muito especial, muito bonito. E quando você tem, depois de visitar tudo isso, o tempo livre que você tem para desfrutar dessa cidade, conhecer do comércio local, se envolver com as pessoas, é realmente muito especial. Décio, gostei muito desse teu depoimento, gostaria de ficar conversando com você a tarde inteira, mas são somente 3 experiências, você já teve 2, e me diga a sua terceira e última experiência. Qual que é? Então, a terceira maior experiência do roteiro poderia, claro, destacar aquela que é conhecida, né, como Heliópolis, né, deixada pelos romanos, são as ruínas de Baalbek. Nós deixamos a cidade de Beirute e vamos em direção ao Vale de Beca. Atravessamos o Monte Líbano e quando lá chegamos, temos então a oportunidade de vivenciar os mais exuberantes templos dedicados aí aos deuses da época romana. Vamos encontrar o maior deles, né, o de Júpiter, que é o mais antigo e o maior do mundo romano, o templo dedicado a Vênus, que é o menor de todos, mas chama mais atenção por conta da sua forma circular. E o terceiro, né, que é um dos melhores conservados do século I, que é um pouco menor que o de Júpiter. É o templo dedicado ao deus Baco. E os 3 templos eles tinham como objetivo principal, né, demonstrar o poder do Império Romano através da arquitetura. E esse é o grande destaque, terceiro grande destaque aí do nosso roteiro, dedicado aos templos. Então, minha gente, é realmente um país muito especial. E Décio, é muito legal ouvir o teu depoimento, que a gente percebe o quão você é envolvido com a cultura libanesa, com essa viagem,
com o bem-estar dos clientes que você está conduzindo e orientando nessa viagem. Parabéns aí pelas suas declarações e eu estou bastante feliz e envolvido com tudo isso que você acabou de nos contar. Agora, gente, Odécio, tem uma coisa que você vai ter que me contar agora, que não estava na programação, mas eu acabei incluindo, que é a seguinte: o GBM propõe algumas experiências enogastronômicas e eu sei que a comida libanesa é muito admirada pelos brasileiros. Me conta um pouco dessa questão da gastronomia no Líbano. Conta para mim. Conta para mim não, conta para a gente. Conta para todo mundo. Sabemos que o Líbano se destaca por conta aí da sua culinária, né? Não só o Líbano como todo mundo árabe, mas em especial a culinária do Líbano é muito apreciada pelos brasileiros. E temos então a oportunidade de, durante os almoços que temos incluído naquele roteiro, temos a oportunidade de experimentar um pouquinho das kaftas, da coalhada seca, do falafel, do tabule, do quibe cru, do quibe de forno, do hummus tarrife, do charuto libanês, do baba ganoush, das esfirras, do tabule, da kafta e além, claro, dos peixes, né, que é banhado pelo mar Mediterrâneo, e as carnes, claro que sempre carne de cordeiro, as amêndoas, os pinoles e, claro, as especiarias. E não poderia também deixar de mencionar, claro, os famosos vinhos, né, que encontramos naquele vale de Bekaa. Temos a oportunidade de visitar uma das caves, né, famosas, não só do Líbano, como também fora do Líbano, né, a Ksara, onde, além da degustação, temos a oportunidade de degustar aí esses famosos pratos típicos libaneses. Então, minha gente, acabamos de fazer uma belíssima viagem por 4 experiências no Líbano, conduzidas pelo guia Décio. Décio, realmente parabéns. As suas declarações me deixaram com vontade de retornar a esse destino e fazer essa viagem novamente. Muito legal mesmo. Agora, gente, tem algumas manifestações, gente mandando abraço pro Décio, mandando abraço para mim, dizendo que está muito legal. Mandem suas mensagens para a gente. Conte. Deu vontade de conhecer o Líbano? Escreve aí. Sim, Lourenço, deu vontade de conhecer o Líbano. Mande suas perguntas. A gente da Queensberry, os nossos guias que estão participando, estão prontos para responder as perguntas de vocês. Bom, essa viagem é Líbano com o Egito. E para falar do Egito, que é uma parte até também bastante difícil, com muita história, com muito lugar diferente, com muita cultura faraônica, nós vamos contar com o nosso querido guia Luiz Fernando. Luiz Fernando, você já fez a sua abertura, eu vi que você falou com muito carinho dessa viagem, mas eu estou deixando o Egito por sua conta. Eu pedi para você também 3 experiências, e eu sei que no Egito, escolher só 3 experiências diante de tudo que o país tem a oferecer é bastante difícil, mas eu estou bastante curioso. Vamos lá, tela cheia de novo, para poder ouvir a mensagem dos rapazes. Então vamos lá, Luiz Fernando, qual é o seu primeiro depoimento, a sua primeira experiência que você traz com relação ao Egito? Conta pra gente. Então, Lourenço, como primeiro destaque no Egito, na cidade do Cairo, eu colocaria, claro, a visita às grandes pirâmides, a Esfinge e o famoso Museu do Cairo. Bom, no complexo das pirâmides, Quéops, Quefren e Miquerinos, é impressionante. Assim que chegamos, damos de cara com a majestosa pirâmide Quéops, a maior de todas, e é impressionante, é monumental e é muito, mas muito maior do que imaginamos. Ali, o cliente pode andar em volta da pirâmide,
tocar a famosa pirâmide, e aqueles que quiserem, é claro, podem até entrar, se aventurar na pirâmide de Quéops. Dali vamos até um platô, onde podemos admirar as 3 pirâmides lado a lado, contemplá-las e ali tirar uma foto maravilhosa com esses 3 monumentos. Seguimos nosso passeio nessa área das pirâmides e vamos completar esse passeio até a Esfinge. Vamos até a Esfinge, a enigmática Esfinge, esse monumento com corpo de leão, cabeça de faraó. Ali você para, respira e lembra que está diante de um monumento onde também estiveram o imperador César, o grande Salarradim, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. É impressionante admirar esse monumento. Bom, ainda no Cairo, temos também a visita ao Grande Museu Egípcio, localizado na famosa Praça Tahrir. O belo palácio de 1900, com suas 42 salas, abriga uma coleção com mais de 120 mil peças, a maior coleção de antiguidades faraônicas. É impressionante. Começamos a visita no primeiro andar, com a Pedra da Roseta, essa pedra que foi possível, então, a gente decifrar todos os hieróglifos e poder, então, entender a história do Antigo Egito. Ali, a única peça que não é original, por incrível que pareça, a verdadeira está no museu em Londres. Percorremos vários períodos da história dos faraós, com suas relíquias, estátuas, objetos, sarcófagos, até chegarmos ao ponto alto da visita, os tesouros de Tutancâmon, a maior descoberta arqueológica, do mundo moderno. São inúmeras peças, mas o mais impressionante, meu caro, são os sarcófagos de ouro e a famosa máscara mortuária do faraó menino. Sem dúvida, ficar parado diante desse monumento é uma coisa de tirar o fôlego. É a realização de um sonho, sem dúvida nenhuma. Então esse seria aí o meu primeiro destaque desse roteiro. Uau, Luiz Fernando, sensacional esse seu depoimento sobre a cidade do Cairo. É uma cidade realmente frenética, cheia de energia, com monumentos impressionantes. E realmente o Museu do Cairo, para mim, foi uma das coisas mais lindas que eu vi nessa cidade, junto, é claro, às pirâmides, O único dos monumentos das 7 maravilhas no mundo que se pode ainda ver, que são as pirâmides. E eu não sei porquê, Luiz Fernando, com esse seu depoimento, esse seu jeito de falar, eu acho que você não tem só formação na área de turismo, você fala também com uma força jornalística impressionante. Parabéns! Mas vamos lá para o teu segundo depoimento. Qual seria ele? Muito bem, Lourenço. Como segundo destaque do nosso roteiro, eu escolhi a cidade de Luxor, a antiga capital dos egípcios, a cidade de Tebas, um verdadeiro museu a céu aberto. Em Luxor visitamos o Templo de Karnak, que começou a ser construído em 2200 a.C. Na verdade, são vários templos e santuários que foram sendo erguidos por vários faraós ao longo dos tempos. Ali ficamos extasiados com a riqueza de detalhes e com as construções monumentais. Temos também o Templo de Luxor, bem menor, muito lindo e muito charmoso, que fica no centro da cidade. No Templo de Luxor é o único monumento do mundo onde podemos encontrar documentos da época faraônica, greco-romana, copta e islâmica. Na frente desse templo monumental, podemos admirar ainda a famosa Avenida das Esfinges, que liga o Templo de Luxor ao Templo de Karnak. Terminamos esse destaque, Lourenço, com um belo passeio de charrete pelas ruas da cidade de Luxor. Passeamos com charretes pelos bairros, pelo mercado e terminamos no café,
onde tomamos um excelente chá de menta, ou então um café turco, lá no Egito, né? Um suco de carcadê e podemos experimentar o famoso narguile. Na saída, de quebra, ainda vemos o Templo de Luxor iluminado. É ou não é um belo destaque, Lourenço? É isso aí, Luiz Fernando. E respondendo a sua pergunta, realmente vale a pena, realmente é espetacular. E, gente, como o tempo é curto e não tem como se estender demais, o Luiz Fernando ele focou nos dois principais monumentos, né, que é o Templo de Luxor e o Templo de Karnak, e o passeio de charrete pela cidade, que é fantástico, é divertidíssimo, você tem um visual da cidade bem diferente. Mas Luxor também oferece outras grandes atrações da mesma época, né, como o Vale dos Reis, que é o sepulcro dos faraós, com uma riqueza incrível, que é visitada, entre outros. Bom, Luiz Fernando, você falou da cidade do Cairo, que é o nosso ponto de entrada. Falou de Luxor, que é o local onde a gente embarca pelo cruzeiro, que eu acho que é o que sobrou para você mencionar, que é esse cruzeiro que quem faz o Egito não pode deixar de ser. Tô certo ou tô errado? Vem o cruzeiro agora ou não? Ok, Lourenço. O terceiro destaque seria o ponto alto de nossa viagem, o cruzeiro pelo Rio Nilo. Um cruzeiro realizado a bordo de luxuosos e excelentes navios com a duração de 4 noites. Ao longo desse cruzeiro, faremos várias visitas interessantes. Vamos parar em várias cidades e visitaremos vários templos. Um deles, o Templo de Édifo, templo dedicado ao deus Horus, o deus Falcão. O Templo de Komombo, dedicado ao deus Sobek, o famoso deus crocodilo, e mais uma vez ao deus Horus. É um templo duplo, muito interessante. Nesse templo, podemos admirar coisas muito curiosas, como o primeiro calendário, usado na época dos faraós, e também os primeiros instrumentos médicos, já adotados naquela época. Terminamos a nossa navegação na cidade de Assuã. Em Assuã, visitamos o Templo de Philae, templo dedicado à deusa Ísis, que fica numa ilha lindíssima. Em Assuã, fazemos um belo passeio de feluca, o barco à vela dos antigos egípcios. Visitamos a famosa aldeia Núbia. Nessa aldeia, conhecemos as casas muito coloridas, conhecemos a culinária dos núbios, conhecemos o mercado com muitas especiarias. E ali também você pode experimentar uma coisa muito interessante, o famoso passeio de camelo. Então, Lourenço, isso é ou não é um grande destaque desse roteiro? Ô Lourenço, eu Então, aqui Fernando, agradeço é isso aí, eu concordo com ao teu você. convite, Uma convite viagem da para o Queensbury, Egito sem o a cruzeiro de oportunidade 4 noites, de poder podendo ter passar pelas eclusas de passado Isna, aqui um pouquinho podendo das minhas conhecer experiências Komombo pelas terras e outros libanesas, templos, um pouquinho da descendo cultura em daquele Assuã, povo para conhecer tudo e isso que um você acabou pouquinho de nos da relatar, rica história realmente que não é tem uma para nos viagem. Esse apresentar. cruzeiro ele é E, fundamental. claro, deixando Mais aqui uma o vez, parabéns convite pelos seus a todos depoimentos que não me tiveram deixaram a assim oportunidade de conhecer emocionado, aquele país, né, de poder e o rever faça uma através viagem que eu aí já fiz há alguns tempos desse atrás belíssimo e amei e roteiro que a voltaria Queensbury para coloca à fazer disposição. sem a menor Nos sombra vemos, de então, dúvida. no Líbano. Então a você, Luiz Inshallah. Fernando, a Obrigado, você, Lourenço. Décio, Um abraço a mais todos. uma vez, Obrigado, muitíssimo Queensbury. obrigado. Parabéns pelo belo trabalho que vocês realizaram, pelo depoimento dos dois. E eu vou deixar vocês aí para os comentários finais, a despedida de vocês. Muito obrigado pela participação. Vamos começar por quem? Vamos começar pelo Décio? Vamos ver. Bem, Lourenço, eu que agradeço a oportunidade de participar dessa live, mostrando um pouco dessa maravilha que é o Egito.
Gostaria de agradecer a todos que estão participando da live conosco e convidar todos vocês para embarcar nessa viagem. Tenho certeza que esse tour Líbano e Egito vai marcar muito a vida de vocês. É uma viagem muito emocionante. Muito obrigado e espero vocês no próximo embarque. Simbora, gente! Então, minha gente, eu não sei se cortou aí um pedacinho, mas de qualquer maneira ficou aí o depoimento desses dois guias maravilhosos que acompanham esse roteiro e que eu tenho certeza que encantou a todos vocês. Se tiverem pergunta, manda pra gente. Nossos guias vão estar prontos para responder essas perguntas, ou nós mesmos aqui da Queensbury. Quero agradecer a presença de todos vocês que têm feito de nossas lives cada vez mais um fator para a gente estar aqui trabalhando junto, perto de vocês. Gente, só um aviso, nós marcamos toda quinta-feira uma live, mas na próxima semana, só na próxima semana, a nossa live não vai acontecer na quinta, vai acontecer na sexta-feira, às 15 horas. E vamos viajar também por 2 países muito especiais, com o depoimento dos nossos guias. Espero contar com vocês todos na sexta-feira da semana que vem. No mais, minha gente, mais uma vez, fiquem em casa, cuidem de você, cuidem do próximo. Logo, logo essa fase vai passar e todos poderemos transitar e voltar aos nossos trabalhos, à nossa vida normal. Obrigado pela presença de todos vocês, beijo grande e até sexta da semana que vem. Tchau!